Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caminho que se deve trilhar e os pensamentos que se deve ter. Fique conosco até o fim e você vai descobrir muito mais. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Isaías 55, do verso 7 ao 9, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías, classificado como profeta maior, também conhecido como o profeta messiânico, por ter sido o que mais profetizou acerca da vinda do Messias, e o que torna mais poderosa a sua profecia, é que foi escrito 700 anos antes do Messias nascer, 700 anos antes de tudo acontecer com Cristo Jesus. As Escrituras contêm mais de 8.000 promessas, e todas elas condicionadas à obediência. No texto de hoje, não seria diferente. O texto estimula para que o ímpio perverso se converta do seu mau caminho, o iníquo se converta dos seus maus pensamentos, e ele ainda dá uma referência de o que seria o adequado para o iníquo e para o ímpio. O texto nos convida a deixarmos uma vida de iniquidade, uma vida de pensamentos malignos. O texto nos convida a trilharmos o caminho do Senhor, que é mais elevado do que os nossos caminhos, e termos a mente de Cristo, que são os pensamentos mais elevados que o nosso também. A decisão está em nossas mãos. Somente de pensar com grande honra e grande responsabilidade que o Senhor nos determinou, eu fico muito contente e fico muito maravilhado, porque a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz que o Senhor, ao repreender o ímpio, ao repreender o iníquo, ele dá a oportunidade de ele acertar a trilha, de ele acertar o caminho. E é importante nós sempre lembrarmos que nós estamos na mesma posição. Ninguém está no banco de advogado, ninguém está no banco de juiz, nós estamos todos no banco de réu. E somos carentes da mesma graça e do mesmo favor que o Senhor Jesus ele nos concedeu. E é imensurável pensar que ele nos dá a oportunidade de entendermos que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor eles sempre serão muito mais elevados. E sendo assim, assim como o céu é mais alto, também os seus caminhos são mais altos. O que seriam os caminhos? Seriam os projetos, os planos que o Senhor tem para mim e para você, se andarmos em retidão, se andarmos em obediência. Billy Graham, em muitas frases que ele declarou, existe uma específica para a ocasião. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E é fato e é verdade que nós podemos comprovar isso com as próprias Escrituras. Jesus veio a essa terra há mais de 2026 anos atrás. Só que antes dele vir, existia um profeta chamado Isaías
que 700 anos antes da existência de Cristo, ele já profetizava acerca do Messias. Tanto é que, sendo classificado como um profeta maior por ter grandes números de profecias, não por ser maior no sentido de ser mais elevado, mas por ter escrito mais acerca de profecias. E também ele é conhecido como o livro do profeta messiânico, porque foi o que mais fez menção de Cristo Jesus, mesmo sem saber quem seria o tal. Imagine para um homem profetizar acerca de um nascimento de um menino, de uma virgem. Imagine um homem que ficou 3 anos e meio nu, somente com uma tanguinha, profetizando acerca da desobediência de Israel. E por que ele ficou daquela maneira? Porque assim Deus o ordenou, para que o povo de Israel entendesse o tamanho da gravidade, da nudez espiritual que eles estavam vivenciando. E agora, depois de 2026 anos, chega essa profecia até a mim e a você, para entendermos que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e os nossos caminhos também não são os seus caminhos, porque nós vivemos uma matéria corruptível, e se faz necessário todos os dias nós renunciarmos essa carne para nós vivermos segundo os pensamentos do Senhor, que assim como os céus são mais elevados, e vivemos os caminhos do Senhor, que também são mais elevados, porque ele vive em um outro plano, em uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E se faz necessário nós vivermos uma vida espiritual, para assim também alinharmos os nossos pensamentos com ele, alinharmos os nossos caminhos com ele, e assim vivermos a plenitude que ele projetou desde a fundação do mundo, para que eu e você venhamos usufruir, não a natureza caída do antigo Adão, mas a natureza do novo Adão em Cristo Jesus, e assim a nossa vida venha a ser bem-sucedida em todas as áreas, espiritual, material, financeira, familiar, todas as áreas nós venhamos ser bem-sucedidos. Mas para isso é necessário nós alinharmos o nosso pensamento com ele, que é mais elevado, e os nossos caminhos assim também serão elevados, como os caminhos deles são mais excelentes também. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.